É verdade que os carros elétricos desvalorizam mais do que os carros a combustão? Sim, a desvalorização dos elétricos é acentuada, porque ao fim e ao cabo a desvalorização tem muito a ver com a bateria. Ou seja, um elétrico desvaloriza o dobro Sim. em relação a um carro a motor a combustão. É verdade que o price point também era mais elevado na altura da compra, portanto é uma desvalorização em percentagem. Comprar um carro elétrico usado é um risco ou uma oportunidade? Sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Autotalks. Temos connosco Filipe Neves, do Pisca Pisca, para falar de um tema que é um tema que está até não só a dar que falar aqui, mas a dar que falar um pouco por todo lado. Estamos no E-Car Show e neste salão encontramos muitos carros elétricos à venda. O mercado nacional de carros novos, de vendas de carros novos, já representa quase 20%. E nos elétricos usados, o que temos assistido nos últimos anos é uma desvalorização aparentemente mais acentuada do que nos carros a combustão. Mas para termos a certeza dos números e para sabermos do que estamos a falar, para lidarmos com factos, trouxemos a esta Autotalks o Filipe Neves, do Pisca Pisca. Olá, Filipe. Olá, bom dia. Vocês têm imensos dados sobre o mercado de usados e, nomeadamente, sobre o mercado de elétricos. É verdade que os carros elétricos desvalorizam mais do que os carros a combustão? Sim, antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui com vocês e no vosso trabalho espetacular que fazem na Razão Automóvel. E sim, a desvalorização dos elétricos é acentuada e tem-se acentuado mais nos últimos 2 anos, se quisermos, ou seja, uma desvalorização em comparação à combustão de mais de 40%, portanto é uma grande desvalorização, isso acontece realmente, e tem a ver exatamente, eu diria, diretamente a ver com a evolução da tecnologia. Ou seja, um carro usado entra no mercado de usados a partir de 2, 3, 4, 5 anos e, portanto, e a tecnologia há 5, 6 anos atrás era muito diferente da tecnologia de agora. E, portanto, há essa lógica também de preocupação do consumidor e de eu comprar um usado com uma tecnologia de há 6 anos versus comprar agora um novo e se calhar espero mais um bocadinho e tenho autonomia diferente, tempo de carregamento diferente e portanto, essa faz parte da lógica da baixa de preço. Então o que tu estás a dizer é que no mercado elétrico a nossa não a percepção é factual, que os carros valem menos do que os carros a combustão, no sentido em que também desvalorizam muito mais. Para quem está a comprar, o que é que tem que ter atenção e como é que pode verificar se um carro desses não está a desvalorizar apenas e só pela obsolescência da tecnologia, como estavas a referir, mas por outras razões, porque é uma tecnologia ainda recente, que ainda está com uma curva ascendente de evolução bastante considerável. Sim, Sim, nota-se, aliás, o grau, e pegando um atrás, que é a quantidade de pessoas que procuram carros elétricos está lá, e a preocupação que elas têm muitas vezes, e vê-se isso, é o número de quilómetros que o carro já fez, ou seja, porque fazem uma ligação entre o número de quilómetros que o carro fez ou não e aquilo que poderá ser a autonomia da bateria e o estado da bateria, e também a procura de ou extensões de garantia da própria bateria, que cada vez mais é um dos processos mais fácil de ter essa segurança. Temos também algumas soluções no mercado e nós no Pisca Pisca vamos fazê-lo em parceria com uma das empresas, que é fazer o check-up da bateria, portanto, rapidamente perceber qual é que é o estado da bateria a nível de tempos de carregamento, capacidade máxima, o estado das células, portanto, coisas mais técnicas, mas que permitem ter uma segurança adicional sobre o estado da bateria. E depois também tem a ver um bocadinho com o price point de entrada, que é a capacidade de, se eu tiver uma utilização, por exemplo, mais citadina ou de pequenas distâncias, não há tão preocupação e, portanto, eu posso ir atrás dessa solução. E cada vez mais também há outras soluções, e esqueci-me desta, que tem a ver com nós conseguirmos ter até serviços de substituição de bateria. Um bocadinho mais caro, mas se eu gostar mesmo do carro, porque ao fim e ao cabo a desvalorização tem muito a ver com a bateria e não tem a ver tanto com a própria estrutura do carro. Essa tem muito menos manutenção, tem muito menos peças e, portanto, até nesse aspecto, o restante do veículo costuma estar em muito boas condições. Mas que tipo de ferramentas é que as pessoas podem utilizar em concreto numa plataforma, por exemplo, como a Pisca Pisca? Porque eu vejo um carro elétrico usado à venda. Ok, que o carro até tem um preço aparentemente interessante, porque quando era novo e até provavelmente é um carro recente, tinha um determinado preço e agora está com um valor que enche o olho, como se costuma dizer. Exatamente. Como é que eu me posso proteger e que ferramentas é que existem em concreto na vossa plataforma que eu possa utilizar para poder verificar se o carro efetivamente está apto a ser comprado?
Nós temos dois sistemas. O primeiro tem a ver com um relatório que nós chamamos o Motor CV, que é o currículo vitae do carro, em que eu sei o histórico do carro. Quantos proprietários é que teve, que tipo de origem é que o carro teve, e isso dá-nos logo, por exemplo, se é um renta-car, se não é um renta-car, se foi um TVDS, se não foi, e, portanto, logo aí temos uma diferenciação em termos da utilização do carro. Para além dos quilómetros, que é direto em termos da pesquisa e dos filtros que nós temos. Depois, no nível da garantia, ou seja, a informação que está no próprio veículo que diz se tem ou não uma garantia, qual é que é a validade ou o número de quilómetros que estão incluídos na bateria, na garantia da bateria. E depois a possibilidade de agendar com a verificado, por exemplo, da Control Auto, que é um check-up da bateria ou até mesmo um check-up geral do carro para perceber qual é que é o estado dessa bateria. Portanto, só estes três são. Depois há uma coisa, para o futuro, não há ainda, mas tem a ver com o mercado a evoluir e o próprio Pisca estar atento. Nós também, na nossa área do Pisca Seguros, vamos desenvolver um seguro específico para carros elétricos que vai dar resposta também a essa segurança extra que o cliente quer para poder comprar o carro e depois estar seguro naquilo que possa acontecer. Traduzindo em números, qual é que é a percentagem de desvalorização de um carro elétrico quando comparada com um carro com motor de combustão interna? Estamos a falar de que nível de desvalorização a mais face a um carro com motor a combustão? Os dados que vimos agora de maio, que tivemos a ver, que é em comparação no combustão com o elétrico, ou híbrido, enfim, vou ficar muito no elétrico. A desvalorização nos últimos 6, 7 anos é à volta de 20% no combustão e estamos a falar de quase 40% no elétrico. Ou seja, um elétrico desvaloriza o dobro Sim. Em relação a um carro com motor a combustão. É verdade que o price point também era mais elevado na altura da compra. Portanto, é uma desvalorização em percentagem. Portanto, o valor continua, mas é uma desvalorização muito mais acentuada e acentua-se cada vez mais ao longo do tempo. Voltamos à questão da tecnologia e da própria obsolescência e, portanto, temos outros veículos e, portanto, começamos a ter uma decalagem também técnica para conseguir escoar o elétrico usado. Já percebemos que a desvalorização nos elétricos é acentuada, vocês têm os vossos dados e eles comparam os preços de mais de 50 mil carros usados em Portugal, por isso creio que vocês têm dados suficientes para podermos concluir que é factual que a desvalorização é maior. Mas falando do presente e do futuro, neste momento, como disse no início da abertura desta sessão, o mercado de elétricos novos já representa quase 20% das vendas em Portugal. Portugal é um caso, inclusivamente, de sucesso na Europa no que a vendas de carros novos elétricos diz respeito. Por outros motivos que nós já abordamos nestas sessões dos Autotalks nestes dias no E-Car Show e também no nosso podcast, no Autorádio, mas deixando essas questões à parte, tendo em conta que o mercado até é um mercado que em Portugal tem uma dimensão já considerável nos carros novos, 20% não é de descurar, de que forma é que isso poderá impactar os carros usados no futuro? Estes carros vão continuar numa desvalorização ou a procura de carros novos elétricos poderá também aqui, de alguma forma, refletir-se na procura de usados? Vocês notam que há um aumento ou não da procura de carros elétricos usados? Enorme. Números concretos, de 23 para 24, o aumento foi para o dobro, a nível de pesquisas. Este ano já estamos com um aumento de quase 60%, ou seja, o número e o peso da pesquisa direta relacionada com elétricos ou híbridos duplicou de um ano para o outro e continua agora a subir e acreditamos vai duplicar outra vez. Só uma curiosidade, há um número também estatístico que é, embora o aumento da procura esteja lá nas pesquisas, nos filtros, no encontrar o carro, o que se nota é que, em proporção, o número de mensagens, de leads que são enviadas para um stand para o comprar, não aumenta na mesma proporção. Ou seja, o que nós vemos é claramente a necessidade de informação e de segurança para tomar aquele passo final da compra do carro. Mas a procura está lá, e mesmo em termos de conteúdo, porque também há este delay. O ano passado, o peso dos elétricos e híbridos no Pisca era de cerca de 8% em termos de conteúdo. Neste momento é de 15%, portanto quase o dobro da oferta que tínhamos. Portanto, isto vai andando ao mesmo passo e passo. A procura aumenta, o conteúdo aumenta e, à medida que as pessoas também vão tendo ferramentas para se assegurarem, também vão começando a tomar a decisão. Portanto, eu acredito que vai claramente, até ao final do ano, aumentar e muito a venda de carros usados elétricos. Então, se dermos estas ferramentas de melhoria, de segurança e de confiança ao consumidor, então mais facilmente... Até porque o carro elétrico também entra numa lógica muito de eu quero ter um elétrico... não vou dizer que é moda, porque também tem a ver com o ambiente, mas também tem a ver com uma novidade que existe e, portanto, o interesse está sempre lá. E por isso, e às vezes é mais fácil, como sempre, ter um usado, consigo ter aquela tecnologia, consigo entrar no mundo dos elétricos e se estiver com confiança, então isso acontece de certeza. E sem dúvida que é determinante poder testar os carros e aqui no E-Car Show podem fazê-lo. Essa valorização é impressionante. Vocês
o dobro do interesse em carros elétricos usados de 2023 para 2024 e agora, em 2025, aumentar 60% face a um ano que já vinha de um crescimento bastante considerável. Se continuar assim, apesar de a oferta também estar a aumentar, mas a procura também estar a aumentar acompanhada da oferta, como tu referiste, é expectável que estes carros elétricos que estão agora no mercado com preços bastante atrativos, provavelmente no futuro não vai ser assim? Diria que não. Ou seja, o equilíbrio entre os novos que vão entrar como usados elétricos, que vão também ter a sua desvalorização, com os mais antigos, acho que a luta vai ser um bocadinho entre, à medida que vão entrando usados no mercado, o que é que vai acontecer aos mais antigos. E, portanto, os mais antigos vão continuar a depreciar-se, mas os outros vão ter essa depreciação, mas vão ter mais interesse. Ou seja, vou conseguir ter uma arbitragem que é, em vez de comprar um elétrico 2000, estou a exagerar, como é evidente, vou comprar um 2010. Portanto, os números não são, mas e a ideia é um bocadinho esta. Portanto, acho que o equilíbrio é este. Como ainda vai demorar um bocadinho a entrar em mais, vamos conseguir escoar e, portanto, há de haver uma estabilização depois também ali da redução do preço. Eu diria que é essa a expectativa. Então, concluindo tudo isto, há um aumento da procura de elétricos, há uma desvalorização acentuada face aos carros com motor a combustão. Comprar um carro elétrico usado é um risco ou é uma oportunidade? É ambas as duas. Desculpem a expressão, é uma piada. Ou seja, o risco tem a ver exatamente a garantia que eu tenho que ter da capacidade da bateria, basicamente é a segura preocupação das pessoas, mas já há ferramentas para ir atrás. É a oportunidade porque eu consigo ter a capacidade de, assegurando da qualidade, da capacidade da bateria, etc., eu vou ter a capacidade de entrar com um preço muito mais baixo, ter um usado com a garantia que me dá todas as ferramentas anteriores. Portanto, é uma oportunidade de cada vez mais pessoas poderem entrar no mundo dos elétricos e comprarem o elétrico que já estão à procura, mas que não dão o step final. E, portanto, depois há as utilizações que pode fazer. Se é citadino, se é para pequenas distâncias, não é para pequenas distâncias, se é o meu carro de família. Portanto, também entra nesta equação. Por isso, eu diria que é oportunidade porque o preço é mais baixo, a tecnologia, de qualquer maneira, está lá, e se eu tiver as ferramentas de segurança e de garantia daquilo que estou a comprar, consigo tomar uma boa decisão e não ter o risco nenhum à frente e não ter essa preocupação no futuro. Eu agora vou partilhar algo que nós nunca dissemos. Estamos na rota final da nossa sessão, faltam 6 minutos, pouco mais de 6 minutos para terminarmos, mas nós há pouco mais de um ano compramos um 100% elétrico usado, um anúncio que nós vimos no Pisca Pisca, e compramos para fazer um exercício de durabilidade de um elétrico. E propositadamente compramos um elétrico TVDE com mais de 300 mil quilómetros e um carro de segmento B. Eu não vou dizer qual é que é o carro, mas provavelmente há muitas pessoas que vão ouvir isto e já sabem qual é que é o carro que nós compramos, e vamos este ano ainda ter conteúdos dedicados à experiência que foi e como é que está a correr a utilização desse carro, porque isto é uma questão muito pertinente. Estes carros aparecem com preços interessantes, custos de utilização muito baixos, a não ser que nós tenhamos um pack de baterias para substituir. Isso muda completamente o negócio. O cenário, sim. Este carro em concreto é um carro de utilização extrema, é um 100% elétrico que não é sequer de última geração. E tomamos essa decisão porque acreditamos que mesmo estes carros elétricos que são muito recentes, que estão numa fase inicial da tecnologia, ainda têm mais capacidade de serem utilizados do que muitas pessoas pensam, até do que nós propriamente estávamos a pensar. E nós vamos, nos próximos tempos, publicar alguns conteúdos sobre isso. Este carro foi encontrado num anúncio do Pisca Pisca, foi um episódio engraçado. Isto vai dar uma série muito engraçada também. E, Filipe, como notas finais, quero pedir-te para nos dizeres, no que toca ao Pisca Pisca, o que é que nós podemos esperar agora para este ano, o que é que vocês têm dado a fazer, não só nisto dos elétricos, sim, mas bom, novidades para este ano. Antes de mais, fiquei com uma enorme curiosidade para saber o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer a esse veículo, portanto agora ficamos todos a aguardar novidades. Em relação ao Pisca, nós continuamos o nosso caminho de
ecossistema de mobilidade, ou seja, a lógica de não somos só um marketplace de carros usados, nós queremos ser um hub de mobilidade e, portanto, que as pessoas consigam ter várias soluções para a sua jornada de mobilidade no Pisca. Especificamente no Green, esta questão do seguro que estamos a considerar, esta questão dos reports e da capacidade de fazer segurança vai avançar. Vamos também fazer algumas alterações no próprio catálogo dos elétricos, ou seja, nós não estamos nos usados, é que podemos colocar muito mais informação sobre as características específicas do veículo elétrico no catálogo. Normalmente só essa informação está mais disponível nos novos e não nos usados, e esse é um esforço de catalogação e de informação para o cliente. E pronto, posso dizer aqui em primeira mão que estamos a finalizar o lançamento da app de Pisca para finalmente podermos ter, até em parceria com a Razão Automóvel, portanto é algo que nós também temos aqui o APOR, e é muito importante porque o vosso conhecimento é fantástico do ponto de vista do mercado automóvel e, portanto, há aqui um agradecimento também da vossa ajuda, e vamos lançar. Vai ser a grande novidade, vai ser esta, facilitar o contacto com os clientes e conseguirmos ter cada vez mais esta relevância e esta participação na jornada da mobilidade dos clientes. Concluímos nesta sessão que os carros elétricos estão efetivamente a desvalorizar mais do que os carros com motor a combustão no mercado de usados, e percebemos aqui com o Filipe que eles podem ser um risco se não existir uma atenção no estado do automóvel, mas isso é transversal a todos os carros, sejam eles a combustão, sejam eles elétricos. Nos carros elétricos há um fator adicional que está relacionado com as baterias, que são o elemento mais caro deste carro e que merece a atenção de quem está à procura. Há ferramentas que permitem verificar o estado destes carros. No Pisca-Pisca, em piscapisca.pt, tem uma série de parceiros onde podem fazê-lo. E, Filipe, quanto a mim, agradeço-te imenso estes minutos. Muito obrigado também por me terem aqui. Espero que tenhas gostado. Gostei, sim, senhor, claro. E quanto a nós, temos um encontro marcado numa próxima Auto Talks, no âmbito do ECAR Show 2025. Um abraço e até à próxima.